Início, agradecer pelo convite. É sempre uma honra estar aqui nesse programa que tem uma audiência tão consolidada dentro de Sousa e para falar sempre de temas que são tão fundamentais, tão importantes quanto esses, né? E a princípio falando dessa questão dos direitos da mulher, apesar de nos últimos anos a mulher ela ter conseguido dentro da sociedade ter um destaque maior, ainda existem muitas disparidades, em especial nesse campo mesmo do trabalho salarial, né? Então isso é algo que de fato a gente tem que correr atrás para destruir essas disparidades, e a gente tem que combater porque não existe diferença entre homem e mulher. Ô, doutor Gil, aproveitando essa temática, o senhor vivencia assim, diariamente essa questão das reclamações desse meio feminino em relação à disparidade salarial? Existe realmente? Porque a gente vive em tempos tão modernos que a gente imagina no fictício, né? Mas é realidade? Para você ter uma ideia, ontem eu estava tendo uma aula de direito previdenciário e tomei conhecimento de um fato que eu não sabia. Até praticamente o começo dos anos 90, a mulher sequer ela poderia ter um benefício rural. Porque o benefício rural era concedido ao chefe de família. Isso era considerado chefe de família o homem dentro da relação. Então, querendo ou não, é uma construção, e é uma construção diária. E na prática, no nosso dia a dia, a gente infelizmente ainda vivencia isso, né? As oportunidades que os homens têm, de fato, são diferentes das oportunidades que as mulheres têm, e muitas vezes elas não são. Apesar de terem uma capacidade muitas vezes superior aos dos homens, o que a gente percebe é que na prática não existe esse respeito igualitário, né? Então, no dia a dia, infelizmente, a gente ainda vivencia essa questão. Muito bem, aproveitei aqui a participação inicial do Dr. Gil para falar sobre essa temática, até porque o dia hoje é dia de comemoração dessa força da mulher, do movimento feminista. Aproveitar também essa participação inicial dele para poder tocar nesse assunto. Mas o convite de Enseja hoje foi para outra temática relacionada ao calendário eleitoral, inclusive algumas dúvidas aqui que partem até da nossa própria bancada, né, Marcelo? Em termos de calendário, em termos dessa liturgia que está sendo aplicada de forma excepcional ao pleito eleitoral desse ano, eu queria que você já se retratasse inicialmente sobre essas mudanças de calendário, né? Como é que está sendo avaliado pelo meio jurídico a legalidade, se realmente a Constituição pode ser modificada nesse contexto diante de uma pandemia, né? Pronto, só retomando a questão ainda do assunto e relacionando as mulheres, falando desse campo da política, as mulheres, inclusive, elas enfrentam, né, Marcelo, uma grande dificuldade de se colocarem muitas vezes como candidatas, de se colocarem dentro desse contexto e de ter as suas candidaturas viáveis, até né? Dentro do próprio grupo, né? Às vezes do grupo político, aquela questão da resistência, então fica complicado, né? Para você ter uma ideia, um partido que leva na sua sigla, um partido da mulher, quase que não tem mulher dentro da sua representação, né? Tem a questão das cotas para as mulheres, que inclusive é algo que é muito questionável, até por algumas alas do movimento feminista, e as mulheres têm todas essas dificuldades na sua vida diária, e quando vai para a política não é tão diferente, né? Elas têm uma grande dificuldade de se colocarem e de serem respeitadas também nesse quesito. Em questão da liturgia, essa questão da legalidade, tudo ok, né? Porque essa modificação diante da pandemia, ela tem toda a sustentação também na Constituição, não é isso? Isso, a princípio, o que o Congresso ele tinha discutido, o que efetivamente ele queria, era o adiamento das eleições por 2 anos, o que, do ponto de vista legal, fere uma cláusula que por muitos juristas é considerada pétrea, né? Que é a questão do tempo do mandato. A gente está em meio de uma pandemia, um momento muito sensível, e foi colocado essas questões para ver o que seria mais interessante para o país. E chegou-se à conclusão de que seria mais interessante o adiamento temporário, mas dentro ainda do presente ano eleitoral, né? Então, do ponto de vista legal, existe uma discussão se de fato trata-se de uma cláusula pétrea. Majoritariamente, os advogados consideram que sim, e consideram e defendem de que a eleição de fato deveria ser mantida nesse ano, e de fato foi o que aconteceu, né? Agora vamos falar o seguinte, diante claro que a gente sempre torce para que os melhores cenários apareçam, né? A gente tem essa prerrogativa de querer sempre o melhor. Mas vamos dizer que numa hipótese de modificação de calendário novamente, aí vai justamente ferir a cláusula pétrea, né? Que a gente vai citar aqui. Essa questão de mudança do mandato, estendemos aí para janeiro, a eleição, já chegar a ferir a questão da Isso, porque o que majoritariamente os advogados defendem é que ela aconteça dentro do presente ano, né? Então, se fosse para janeiro, ainda assim contrariaria aquele entendimento de que se trata de uma cláusula pétrea, que haveria uma abertura
nesse sentido que não seria interessante, porque criaria uma jurisprudência, né? E essa questão de jurisprudência no campo eleitoral, principalmente, é muito complicado, porque a gente conhece os políticos brasileiros, então a probabilidade de usarem isso posteriormente não seria tão interessante para a democracia brasileira. Muito bem, ficando aberto aqui também as perguntas do Bruno, fique à vontade, Bruno, se quiser interagir, mas eu já emplaco a questão também do calendário. Uma das questões que a gente fala é justamente da manifestação dos políticos em termos de espaços públicos, ou seja, na questão da radiofonia, dos portais. Até que ponto isso é permitido, até que ponto isso está permitido nesse momento? O que é que o senhor já tem de estudo em relação a essa temática? Pronto, na verdade a gente tem sido muito consultado por pré-candidatos exatamente por conta disso, não só das suas participações em rádios, né, nesses programas de web, mas também uma das grandes dúvidas em relação à questão de postagens em redes sociais. O que efetivamente pode ser postado e o que efetivamente não pode. A lei, ela teve a reforma de 2015 e ela deu uma abertura muito grande. Antes o Brasil, inclusive até hoje se destaca ainda, mas antes o Brasil era um dos países que mais tinha restrições em relação à participação de pré-candidatos. Com a reforma houve uma abertura gigantesca, mas ainda assim existem algumas vedações. A vedação explícita da lei em si, ela veda basicamente a questão do voto explícito, do pedido de voto explícito. Alguns tribunais se apegam à letra fria da lei, só que na nossa vivência diária como advogado, que a gente tem percebido, inclusive aqui na região, é que alguns tribunais têm tido uns entendimentos diferentes, que apesar da lei ela ser muito taxativa em falar de que é proibido apenas o pedido explícito de voto, está tendo alguns entendimentos que eles consideram como campanha extemporânea, como campanha antecipada. Teve um caso aqui na região de um pré-candidato que ele já foi, inclusive, multado, né? Por essa questão da postagem de uma foto, supostamente com o seu candidato, pré-candidato a vice, e aí algum entendimento foi de que ele já estava pedindo voto naquela postagem, né? Isso, em especial nas instâncias inferiores, né? Quando se trata de instâncias superiores, o entendimento ele é mais consolidado de que essa abertura veio para ficar, até para gerar, porque a gente sabe que existe muita disparidade de armas, né, entre candidatos, né? Alguns têm um poder aquisitivo maior, tem uma abertura, né, Marcelinho, maior em alguns meios de comunicação, então eles têm levam uma vantagem em relação aos outros candidatos. Então essa mudança na legislação foi para dar mais espaço para outros candidatos também. A gente percebe o Ministério Público Eleitoral ainda muito voltado para a legislação anterior. Então a gente vê muita denúncia sem fundamento, muita representação sem fundamento, mas quando sobe para as instâncias superiores o entendimento tem sido contrário, tem sido derrubadas. A gente está vendo os pré-candidatos fazendo um corpo a corpo agora nesse momento. Quais as limitações que eles devem ter nessas visitas que acontecem? A principal vedação é em relação ao bom senso, que a gente infelizmente percebe que falta em alguns candidatos, né? Nada de almoço solidário, nada de café da manhã solidário, né? Chazinho da tarde, né? Isso, a legislação, ela não tem nenhuma vedação em relação a isso, e ela é muito feliz nessa colocação, por isso que a gente apela para o bom senso dos candidatos, porque quando você está no poder, ainda mais no meio de uma pandemia como essa, você pode baixar uma portaria esdrúxula para prejudicar seu candidato, né? Então, de repente, você diz que não pode ser permitido algumas coisas exatamente para prejudicar seu candidato. Então, o entendimento que se tem consolidado é no sentido de que não, de que se existe alguma determinação estadual ou federal, aí tem que se fazer um estudo e tem que se levar em consideração esse estudo, para não dar a oportunidade desses líderes locais fazerem isso para prejudicar seus candidatos. Então, o que a gente efetivamente apela é para o bom senso, né? É um momento delicado de pandemia e existem outros meios de chegar à questão dos eleitores, existem outros meios de pedir apoio, então a gente apela para a questão do bom senso dos pré-candidatos. A gente já vê muitos absurdos, meu amigo Jota, de pré-candidatos abraçados com velhinho, que você percebe claramente que tem uma probabilidade maior. Não é proibido, mas o bom senso não existe. Isso, então a recomendação é em relação ao bom senso. Do ponto de vista legal mesmo, existe uma consolidação nesse sentido, exatamente para não permitir que os líderes locais criem coisas esdrúxulas para prejudicar seus concorrentes. Mas a gente apela aí para o bom senso e pede para que os pré-candidatos, né, Marcelinho, futuramente na própria campanha, eles procurem outros meios de chegar. A gente sabe, né, Jota, que
Em cidade do interior, essa questão do corpo a corpo, de olhar no olho, pegar na mão é importante. Efetivo, rapaz. Mas a gente apela para o bom senso e vai dar tudo certo. Tem gente que coloca a mão na mão, assim, junta, faz aquele V da vitória já balizado, mas é isso mesmo, é o jogo político. Aí a minha pergunta ainda em relação às participações, por exemplo, a gente tem alguns ouvintes que são pré-candidatos, que participam e muitas vezes interagem sobre os assuntos, claro, não pede voto, não cita seu nome como pré-candidato. E também a questão do espaço de entrevista. No aspecto jurídico, ambos são permitidos, a questão da entrevista falando sobre a pré-campanha e também a questão da participação como ouvinte, ou seja, como participante? Sim, porque o direito como cidadão prevalece, né? Não é o fato de que você está na condição de pré-candidato que você deve sofrer esse tipo de restrição. Então, se alguém liga para o programa para falar de algo específico de que está acontecendo no seu bairro, não existe problema nenhum. O que os programas de rádio, que os programas de TV nesse momento tem que ter um certo cuidado, é para a questão do pedido de voto, sabe? Para a questão da campanha extemporânea de não permitir que isso aconteça. Mas qualquer pessoa na sua condição de cidadão, não existe restrição de que ela participe. Inclusive a reforma deu essa abertura agora, né, de participação. Antes a gente tinha uma restrição maior, que os coitados dos pré-candidatos, eles ficavam muito restritos e não poderiam ter esses espaços. A gente considera que são espaços importantes. E as indignações dessas pessoas não podem ficar caladas, até porque a gente conhece a trajetória de alguns e a gente sabe que eles já têm um trabalho dentro do bairro e não é porque a gente está em pré-campanha que eles não podem participar. Então, a gente apela novamente para a questão do bom senso. Então, o pré-candidato tem que ter um bom senso de se colocar, olha, minha participação é como cidadão, não é como pré-candidato, deixando isso tudo claro, não existe nenhuma vedação, não. A gente sabe que às vezes escapa, né, do cidadão pedir um voto aqui, ali no rádio, enfim. Quais os tipos de problemas que o cidadão, só o fato de pedir o voto vai ter durante esse processo, quando acontece esse tipo de pedido de voto assim, explícito? Isso. Aí o Ministério Público ele pode entrar com uma representação, os partidos também concorrentes ou considerados concorrentes dessas pessoas podem entrar com uma representação e o cidadão comum também pode formular essa denúncia junto ao Ministério Público para fazer a apuração, né? Se for de fato considerado campanha extemporânea antecipada, aí ele pode pagar uma multa que vai de 5 a 25 mil reais, vai depender do que exatamente ele fez e da cabeça do juiz do tribunal que efetivamente vai decidir. Isso só o fato de ligar e pedir o voto já está valendo. E, ou seja, só na questão dele pedir o voto, ele for multado, ele já pode perder o fundo eleitoral dele, né? Pois é, a gente sabe essa questão do fundo eleitoral, principalmente em cidade pequena, que alguns partidos pequenos, né? Inclusive essa é uma crítica que a gente faz de que alguns partidos pequenos não têm muito acesso a essas verbas, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado para que o bolso também não seja prejudicado. Agora, por que a normativa, doutor Gil, dos partidos, em questão desse fundo eleitoral, ele faz com que o dirigente partidário lá de cima destine especificamente para onde vai o recurso e não a questão proporcional em relação aos filiados, a quem é pré-candidato, chegando assim a todas as cidades? Pois é, uma discussão muito interessante dentro desse contexto de legislação eleitoral é exatamente a questão do fundo partidário, né, de financiamento de campanha especificamente. Houve há pouco tempo uma discussão muito interessante se ela deveria ser de natureza privada ou pública, né? E, enfim, essa discussão ela já foi finalizada. E o que acontece é exatamente isso que você está dizendo. Os partidos pequenos, os que têm uma representação menor, do ponto de vista prático, né, eles acabam sendo prejudicados em relação a isso. O que a gente percebe é que no Brasil existe muito partido e pouca ideologia. Isso é um fato. Então, esses partidos que são consolidados, que têm um número maior de representantes eleitos, eles acabam recebendo mais verbas e muitas vezes não tem uma ligação ideológica com o povo. Então, isso é uma disparidade que ainda deve ser corrigida, a gente não sabe como, mas isso é algo que merece um pouco mais de atenção também. Muito bem, quem está aqui já mandando um abraço aqui é a Dani Barbosa, dizendo o seguinte: aí tá certo, vou assistir a entrevista, gente boa, maravilhosa, doutor Gil, advogado. Vamos à participação pelo telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Doutor Edinho Trajano, seja bem-vindo mais uma vez, doutor Edinho. Boa tarde, Bruno, J. Marcelinho, boa tarde especial aí, doutor Gil. Há algum tempo eu venho refletindo sobre algumas situações que eu vejo na região do Souza. Por exemplo, o Poder Executivo, o prefeito, ele fazer entrevistas coletivas, essas entrevistas serem transmitidas por rádios, por lives, e na maioria das
situações que eu estou colocando, ele ressaltar o que tem feito, o que vai fazer e criticar seus possíveis opositores. Não é? Eu acabei de ouvir aí o doutor Gil dizer que o pré-candidato, ele quando simplesmente ligar para um programa de rádio, ele tem que deixar bem claro e vai falar como cidadão. E na situação de prefeitos da região, não só o de Souza, eu já ouvi o de Cajazeiras também, em rádio, criticando a administração anterior, valorizando a sua gestão, principalmente nessa época. Agora, eu estou falando de coisa recente, estou falando de coisa do ano passado, não. Isso é permitido ou poderá haver algum problema para esses, por exemplo, que eu citei, tanto de Souza como de Cajazeiras, que já são pré-candidatos. Eu queria saber o que é que a lei, como a lei vê essas atitudes. Entrega de cheque, pão e etc, etc e tal. Como é que anda a visão da Justiça Eleitoral a respeito desse tipo de comportamento? E desde já agradecer ao Dr. Gil pela resposta, que eu sei que vai satisfazer a minha curiosidade, e desejar uma boa tarde a todos e agradecer pelo espaço. Muito bem, agradecer a você, Edinho. Fique sempre à vontade para interagir conosco, até aqui a gente falando do Dr. Gil, Dr. Edinho, mas o Dr. Edinho mesmo, porque o conhecimento é vasto, é gente nossa, é gente boa demais. Você responde ao Dr. Edinho novo, tá? Chamei de Dr. Edinho. Edinho Trajano, rapaz. Bom, em relação aos atuais gestores, né, querendo ou não, ele já tem uma certa vantagem, especial nesse momento de pandemia. Ele já tem uma vantagem em relação eu considero particularmente, né, que já tem uma certa vantagem, porque, querendo ou não, tem as obras que foram construídas, né, tem os projetos que foram realizados, idealizados, então eles podem fazer isso, desde que respeitem o princípio da impessoalidade, né, que novamente, meu amigo Edinho, o que na prática a gente não percebe e não vivencia, né, inclusive é obrigação do gestor público divulgar mesmo as suas ações, mostrar para a população que efetivamente seu dinheiro está sendo bem empregado, mas desde que respeite o princípio da impessoalidade, de que mostre que são ações da administração pública, não suas pessoais, o que na prática a gente não vivencia isso. E querendo ou não, os atuais gestores acabam tendo um espaço maior e, enfim, as vedações elas são limitadas em relação a isso, então novamente a questão da apelação do bom senso, né? Desde que alguém perceba de que houve, de que foi ultrapassada essa questão do limite da impessoalidade, pode-se entrar com uma representação também, porque considera-se que esse pré-candidato, no caso a reeleição, ele está tentando tirar votos através dessa divulgação e ferindo princípios constitucionais. Então, cabe representação e são boas discussões jurídicas que podem ter a partir disso. E trocando em miúdo, no caso, mesmo na pré-campanha, mesmo nesse período que se antecede a questão das convenções, pode-se apresentar representações ou tem que se aguardar um período? Como é que funciona essa logística? Pronto, é porque existe crimes eleitorais, existem irregularidades eleitorais. As pessoas confundem bastante as duas coisas, né? O que a gente tratou aqui, basicamente, são questões de irregularidades de natureza eleitoral. Para você ter uma ideia, tem uma jurisprudência consolidada nesse sentido, de que muitas vezes você nem sequer é pré-candidato, sabe? Mas pelo fato de você falar muito em redes sociais e transparecer que está pedindo... Você mesmo se colocar nessa condição? Isso. Você pode sofrer alguma sanção como cidadão. Mesmo sem ser pré-candidato, você pode ser multado por campanha extemporânea. Por exemplo, você tem que ter o cuidado até de pedir votos para terceiros também, né? Aproveitando essa deixa aí, no caso, eu sou pré-candidato. Estou aqui me colocando pré-candidato, faço a divulgação, cometo essa questão da irregularidade em questão da divulgação. Vou lá na convenção, não sou mais candidato. Eu ainda posso responder por alguma desses atos? Não? Pode. Se houver uma representação, vai ser analisado pelo judiciário, você pode sofrer alguma espécie de sanção. E no caso... o candidato que eu vou prestar o apoio na minha desistência, esse também pode ser prejudicado? Sim. Na verdade, tem que se analisar o caso concreto, né? Que cada caso concreto vai ter seus pontos específicos que a justiça vai analisar. Só que a gente está falando de irregularidades, de campanha extemporânea. Certo. E essa questão de campanha extemporânea, ela pode, dependendo do tribunal, você pega, por exemplo, o Tribunal do Rio Grande do Norte tem várias decisões que são bastante conservadoras, diferente de outros tribunais do país. Então, dependendo do tribunal, você pode sofrer alguma sanção em relação a isso.
ter cuidado e bom senso. Na sua pré-campanha, o que não é vedado. Basicamente, você pode falar nas suas redes sociais das suas qualidades pessoais. O político adora isso, né, Jota? Dizer eu sou bonito, eu sou bom e tudo certo. Não tem problema. Em relação às suas qualidades pessoais, você pode ficar à vontade para falar sobre elas. Veio aqui na minha mente agora, até anotei para não esquecer, aquele pré-candidato que já posta fotinha, pré-candidato fulano e tal, mas aí ele coloca o número do partido ali na foto, né? Tá ali, não sei, qualquer sigla, não vou citar a sigla aqui para não fazer nenhuma menção, mas ele pegou lá, citou, colocou a foto deles, pré-candidato, colocou o número do partido. Já pode também caracterizar uma antecipação de campanha? Veja, não existe dentro da legislação um ponto específico tratando disso. Se eu, como candidato, posso já, a partir de então, colocar o número da sigla que eu sou filiado. A recomendação nossa como advogado é de que não faça. Porque dependendo do tribunal, pode ser considerado campanha extemporânea, a gente já tem alguns julgados nesse sentido de que algumas pessoas foram condenadas. Em outros casos, foi considerado o que na Justiça Eleitoral chama-se de indiferente eleitoral. Então não teve nenhuma repercussão, não. Mas a recomendação é evitar. Prudência, né? Prudência. Até mesmo porque, como a gente teve uma campanha reduzida, você imagina você entrar numa campanha que já é reduzida, respondendo processo, gastando dinheiro. Então a gente pede que tenha um pouquinho de bom senso e prudência para não ter problemas futuros. E antes de Bruno fazer o questionamento dele, essa questão das ações, ou seja, da multa, ela pode ser retirada desse fundo eleitoral ou esse fundo eleitoral ele especificamente não vai servir para esse fim também? Eu entendo que não seja a finalidade do fundo eleitoral, né? Porque o fundo eleitoral é para as questões de campanha. Então eu entendo que não seja. Eu entendo que o mais indicado seja isso, né? Existem muitos malabarismos contáveis para fazer determinadas coisas, mas a gente entende que não. Tem até um argumento que se chama contabilidade moderna, não sei se era esse, que era... modificações, vamos lá. Bruno. A gente vai estar vivendo um momento diferente, né? As mídias sociais realmente vão realmente encabeçar esse negócio da campanha. E a gente está vendo aí, no contexto geral, vídeos institucionais de pré-candidatos que estão utilizando... cidade fulano de tal terá. Vamos fazer. Isso não se enquadra em nenhum tipo de ilegalidade nesse período? Pronto, aquilo que a gente tinha falado. O que é que diz expressamente a lei no seu artigo 36A? Que é proibido expressamente o pedido explícito de voto. Certo? Então a gente tem que analisar esses vídeos, vídeo por vídeo, caso por caso. Certo? Porque se o candidato está apenas lá dizendo eu sou bonito, sou da cidade X... Minha cidade tem essa igreja. Essa questão do conto comigo já é complicada. Já é complicado porque tem entendimentos contrários nesse sentido. Mas se é um vídeo institucional falando de suas qualidades pessoais, mostrando sua cidade, que isso tem sido... Apresentação de projetos, por exemplo. Isso, pode falar. Não existe problema nenhum. Inclusive, uma coisa que alguns pré-candidatos acham que é proibido e tem vedação e não tem, é a questão do pedido de apoio. Você não pode pedir voto. Que, na verdade, na prática, é praticamente a mesma coisa, né? Mas dependendo da forma como você pede apoio, não existe vedação em relação ao pedido de apoio. Então, no caso, só colocando aqui um exemplo para ver a sua interpretação. Família tal declarou apoio à pré-candidatura de Cicrano. Não existe nenhuma irregularidade em relação a isso. Claro que a gente tem que analisar como que foi feita a postagem e o caso concreto. Só com sua frase, sua colocação, aí a gente não vislumbra. Aí já mudando um pouco o contexto, a família tal cede apoio, mas pede o apoio de mais pessoas. Pronto. Jota, o que tem se discutido bastante, né? Tem se discutido bastante é a questão de antecipação de slogans, que é basicamente o que você está colocando, né? Tô com fulano de tal, tamo junto, essas coisas a gente está percebendo. Vem comigo, enfim, essas coisas. Ainda não existe um entendimento consolidado jurisprudencial em relação a isso. Então, alguns tribunais têm decidido de uma forma e outros tribunais têm decidido de outra forma. Há 2 semanas atrás, eu tive uma entrevista com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Estado do Ceará e a gente falou bastante disso, de um caso concreto que ele nos relatou, que era de um pré-candidato que já tinha feito adesivo. Estou com fulano. Aí ele disse que, olha, dependendo do tribunal, ele pode, isso daqui pode ser considerado campanha extemporânea e antecipação, mas dependendo do tribunal também não. Então a gente recomenda de que para se evitar problemas, né, e para que a pessoa não vá perder tempo e dinheiro, ela evita essas coisas e deixa para o período em que de fato é liberado. Agora, visualizando lá na frente, doutor Gil, assim, muita discussão também que se tem em relação a, já agora falando da campanha em si, é a questão dos comícios, né? A gente sabe que pela questão do momento de pandemia já foi feito várias recomendações em termos de aglomeração,
mas em termos da legislação eleitoral, ela não, até o momento, ela não apresentou nenhum fato concreto em relação a essa proibição. E digo mais, sobre as live mícios. Exatamente, sobre todos esses temas. Essas questões das live mícios que estão sendo discutidas também. Como é que vai funcionar isso? Qual é a interpretação que vai poder prevalecer? A das recomendações de saúde, baseadas nas recomendações municipais, ou a legislação eleitoral que até o momento não se manifestou concretamente em relação a essa temática? Veja, na nossa prática, né, Marcelinho, a gente tem vivenciado coisas absolutamente absurdas. Tem cidade do interior que até carreata já fez. Só para você ter uma ideia do nível de como que a gente tá caminhando para essa eleição. E não é nem para receber pré-candidato, é para receber os cabos que fez umas coisas erradas, né? Bom, em relação às restrições, né? O deputado federal, Túlio Gadelha, ele tem um projeto exatamente nesse sentido, em que ele visa e busca evitar a questão dos comícios, que a gente sabe que é inevitável as aglomerações em comícios, né? Não teve ainda nenhuma definição em relação a isso, mas o projeto foi apresentado, então a gente tá esperando que tenha algum posicionamento nesse sentido. Antecipadamente, até conversando com o meu amigo Fernandes Neto, da UAB do Ceará, ele entende de que esse projeto ele não vai se sustentar, porque querendo ou não, já fere aquilo que a gente tinha falado anteriormente, certo? Das autonomias dos entes federativos e, querendo ou não, um candidato acaba de fazer um comício, no outro dia determina uma portaria dizendo já não pode. Aí já prejudica. Então é uma situação bastante delicada. Apela-se para o bom senso, que a gente acredita que não vai acontecer, mas a gente apela novamente para o bom senso. Eu vou colocar até um contexto aqui, eu sei que é um contexto bem fora do normal. Vamos dizer, o candidato, apoiado pelo gestor, vai lá, faz o comício, tal, naquela noite, aí no outro dia o gestor decreta que é proibido pelas questões de saúde. E na nossa realidade local, você sabe que isso é muito possível. Se encaixa né? muito no que você falou, né? Que não pode regredir a lei para poder prejudicar o outro. Exatamente. Em relação à questão das live mícios, teve um entendimento agora, que já pode se considerar como consolidado, da vedação dessa prática. Porque, querendo ou não, o showmício já era vedado anteriormente, né? Então o entendimento é de que a live mício seria uma espécie de showmício, só que no mundo virtual. Então a live agora vai ser no voz mesmo. Voz a voz. A questão de participação de cantores para fazer show, essas coisas, então isso foi vedado. Mas o meu amigo Fernandes Neto, ele tinha falado da questão do comício mesmo, né? De pegar um candidato, botar em cima de um carro, ele sozinho, sai dando tchau para todo mundo e faz o comício aí. Então isso não tem vedação, não. Aliás, não tem vedação para o comício normal. Então, mas as autoridades de saúde têm dado essas recomendações, o Ministério Público também. A gente ainda está no finzinho de agosto, até chegar a novembro a gente não sabe como que vai estar a situação, né? Cada cidade é uma realidade diferente, algumas os números estão aumentando, outras baixando. Então a gente tem que ver a questão da realidade local, das recomendações das autoridades de saúde e baseadas nessas recomendações os gestores analisarem o que seria mais interessante. Dá para dizer que a regra do jogo ainda não está colocada às claras ainda, a regra do jogo político desse ano eleitoral? Essa vai ser uma eleição, Marcelinho, muito atípica, extremamente atípica, que a gente que é cidade do interior, a gente gosta de comício, a gente gosta dessa bagunça, a gente gosta desse contato com o povo, a gente gosta de tirar a bandeira de cima da casa de um e botar em cima da casa do outro, essa é a realidade nossa. Uma gasolinazinha, alguns gostam também, apesar da ilegalidade, a gente não recomenda. Mas o que a gente percebe é que é uma eleição absolutamente atípica, né? A gente não estava acostumado, a gente nunca tinha vivenciado essa realidade. E vem aí as redes sociais, inclusive com uma grande probabilidade de decidir alguns pleitos, né? Se o pré-candidato... Ele já decidiu o anterior, né? Há controvérsias. Mas eu não estou falando de questão das ilegalidades, não, né? O que você está colocando foram as ilegalidades, inclusive estão sendo discutidas aí. Estou falando da própria construção da imagem do pré-candidato em rede social, né? Algumas cidades do interior, a gente tem alguns vereadores atuais e pré-candidatos, de que eles ainda não despertaram muito para esse poder das redes sociais, né? Então, quem vem fazendo e construindo sua imagem nas redes sociais e vem consolidando essa imagem, naturalmente, quando chegar na campanha, vai ter uma vantagem maior. E as redes sociais têm, de fato, potencial para decidir uma eleição esse ano. Realmente, as eleições desse ano serão de forma diferenciada, trará realmente um contexto bem absoluto em termos de inovação, mas a gente vai escutar agora o nosso ouvinte, também com questionamento do Dr. Gil. Alô, boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Bruno. Com quem estamos falando? Então. É Mundinho da Ramada. Mundinho da Ramada, fica à vontade, Mundinho.
já voltou aí. Doutor, e esse prefeito que continua, né, na questão do... Ele pode fazer Ô Mundinho, pedi só pra tu localizar melhor o teu telefone, que tá baixinho, tá dando um pouquinho de interferência. Tem como tu localizar melhor, meu querido, pra poder você interagir com mais qualidade com a gente aqui? Pois é, tá me ouvindo bem agora? Agora tá show de bola. Pois é. Perguntar ao doutor Gilson aí, se esses candidatos a prefeito que não vai para a reeleição, se ele pode continuar normalmente participando da inauguração das obras que poderão ocorrer até o período eleitoral. E outra questão, doutor Gilson, como é que esse pessoal, numa pandemia dessa que eu vi os dados do Bruno dando aí, vai fazer aglomeração? Nós já vamos entrar para setembro e outubro já chega novembro. Como é que vai ser essa eleição, doutor Gilson? Com essa questão da dificuldade das aglomerações, né? A proibição por causa da pandemia. Obrigado pelo espaço e um abraço para vocês. Muito bem, doutor Gil agora responde a Mundinho aí da Ramada perguntando justamente sobre essa questão das aglomerações e se o cara que está lá no mandato, mas não vai concorrer, se ele pode normalmente fazer parte das inaugurações. Meu amigo Mundinho, muito obrigado pela pergunta. A gente já tinha pontuado essa questão das aglomerações. Não existe nenhuma vedação explícita, legal, até o presente momento. Pode ser que exista, né, alguma alteração, a legislação ela é muito fluida nesse sentido, e a gente entende que a saúde da população, de fato, é o bem mais importante a ser tutelado nesse momento. Então, se a população for colocada numa situação de risco, eu entendo que as autoridades vão ter algum posicionamento, o próprio Congresso Nacional, em relação a essa questão. Em relação ao fato do gestor participar da inauguração dessas obras, enfim, é considerado um apoio. O pedido de apoio por si só não tem irregularidade em relação a isso. Então, não existe vedação também nesse sentido. Eu queria fazer um questionamento, até porque escutei em algumas das emissoras, por exemplo, numa cidade vai ter apenas um candidato, né? Aí você já pode dizer assim, olha, você a partir de 1º já pode preparar o paletó para receber a posse, ele só tem um candidato a prefeito. Aí, até que ponto? Até porque vai passar pelo crivo da população da mesma forma, né, doutor Gil? Exatamente. Tem o número mínimo de votos, né? Se não for atingido, tem outro pleito que pode surgir outro pré-candidato, outro candidato, né? É configurado como campanha extemporânea. Se houver uma representação nesse sentido, naturalmente configura irregularidade e a pessoa ela pode sofrer algum tipo de sanção. Agora, claro que é o interesse de quem vai fazer essa manifestação, né? Porque já que não tem um candidato de oposição, né? O que a gente tem percebido aqui na prática, em algumas cidades do interior, em que ainda não foram definidos quem é a situação, aliás, é definido quem é a situação, mas em alguns casos não é definido quem é a oposição. Então tem uma espécie de guerra fria. Então, olha, você não mexe comigo, que eu não mexo com você, até o negócio ser consolidado, que pode ser que eu entre com uma representação contra você, e daqui a pouco a gente esteja de mãos dadas em cima de um palanque. Aí então, não funciona. Então a gente está percebendo muito isso, de que em algumas cidades em que não foram definidos ainda quem serão os candidatos, eles estão evitando essas representações, estão fingindo que não estão vendo as irregularidades, exatamente porque essas alianças podem se formar posteriormente. Muito bem, temos uma participação pelo WhatsApp, Bruno, libera pra gente aí, eu acredito que seja sobre a temática, lá em cima, é essa daí? Boa tarde, Marcelinho, boa tarde, J. Mendes, boa tarde, Bruno Rafael, né? E especialmente ao Dr. Gil, boa tarde, coração. Que Deus te abençoe e continue sendo esse advogado maravilhoso que você é. Muito sucesso para você, certo? E Jota, você deveria fazer a mesma coisa que o Dr. Gil, viu? Fazer caminhada, você está precisando. E uma ótima quarta-feira a todos. Eu merecia esse comentário final dela, viu, rapaz? Eu tô planejando já tem umas 2 semanas. Sabe como é que eu tô me planejando, aproveitando a temática dela? Eu tô colocando o despertador sempre para as 6 da manhã. Aí eu já vou me acostumando com o horário para depois me acostumar a começar a caminhada. Não sei em que período começa. Uma coisa de cada vez, vamos por etapas, por né? Por etapas, para ir se acostumando. Mandar um abraço para minha amiga Dani, que é uma pessoa porque eu tenho muito carinho e o carinho também é recíproco. E um grande abraço, um grande beijo, minha amiga Dani. Muito bem, vamos escutar mais uma participação pelo WhatsApp, vamos lá. Muito boa tarde, ouvintes do rádio. Raimundo. Amigo J. Mendes, Bruno e Marcelinho, aí no comando das notícias. Eu quero dizer para o público ouvinte, sim, primeiro agradecer a presença aí do doutor fazendo uma explanação muito boa sobre a questão política. Mas tem um problema sério na campanha, na política,
que é a proibição de compra de voto, né? Se pegar o eleitor com tijolo, telha, remédio, pneu de bicicleta e outros bens que eles queiram adquirir dentro da campanha, se for pego, ele é preso e paga um processo, né? Porque aí chama-se a compra do voto. Ele não pode vender o seu voto, tá certo e errado. Mas pelo outro lado, eu queria só que o doutor respondesse, por que milhões e milhões de dinheiro na mão de candidato? É para ele botar no bolso mesmo, né? Porque se é proibido pagar, dar dinheiro ao eleitor, e no mesmo instante o candidato tem direito a milhões e milhões de reais, é para ele botar no bolso. Porque quem devia ser preso era o candidato. Ou por outra, não existisse essa história de dar dinheiro para partido e para candidato sair. De qualquer maneira ele sai de casa em casa dando dinheiro ao povo, escondido, certo? É obrigado uma investigação, é obrigado que seja preso o candidato, porque não é a ponta da rama que tem problema não. Coitado, ele é inocente, assim falando. O grande problema está no candidato, certo? Comprando voto do eleitor, que é carente, que precisa, mas que está errado, tá. Sou contra a compra de voto, sou contra o eleitor trocar o seu voto por essas migalhas, porque depois os problemas estão aí, certo? Mau governador, mau prefeito, mau presidente, mau vereadores. E tem que, repito, tem que ser preso o candidato que recebe dinheiro ou por outra, a lei que cria a questão de dar dinheiro a candidato. Devia estar tudo na cadeia. Tá ok? Um abraço. Olha aí, doutor Gil, Raimundo aí foi direto ao ponto. Ele disse que tá errado quem recebe, tá errado quem paga, tá errado quem financia. No entendimento da lei, quem tá errado nessa questão da compra do voto em si. Não, a questão da compra do voto já se trata de crime, não de irregularidade, né? E a sanção ela pode, inclusive, repercutir na questão de uma futura perda do próprio mandato, né? É uma questão mais delicada. Eu só vou discordar do... Qual é o nome do nosso amigo mesmo? Raimundo. Só vou discordar do nosso amigo Raimundo em relação à questão do financiamento de campanha, né? Porque existe uma pluralidade de candidatos, existe um candidato que de fato é desonesto, que a gente conhece. Mas existe uns cabos bons, tipo de sítio, que não tem recurso e que tem vontade de se colocar nessa questão do cenário político e não tem as mesmas oportunidades. Então o mar está sempre indo para quem já é eleito, reeleito, já é reconhecido. Então esses caboclinhos lá de interior que tem o desejo de se colocar, eles precisam de algum apoio. Então, essa questão do fundo eleitoral, em especial do fundo eleitoral, do dinheiro público mesmo destinado para algumas campanhas, eu considero como um acerto para ajudar essas pessoas, né? Para ver se a gente consegue mudar esse cenário. Tem mais alguma participação, Marcelo? Vamos ao telefone então. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem estamos falando? Alô, do Abreu, meu Deus. Fique à vontade, seja bem-vindo, meu querido. Pois é, mas eu quero aqui até... Aliás, vou dar os parabéns aí ao doutor, né, da grande importância dessa grande aula que está oferecendo à população de Sousa, como também a todos os candidatos. Não, este ano eu não sou candidato, mas eu quero aqui levar meus parabéns. A minha participação, eu quero aqui até mudar o assunto, tá? Porque eu vou viajar agora e não queria perder esta oportunidade. É de dizer, né, que nós amanhã estaremos numa reunião em autoconferência, né, sobre a liberação das águas do Açu Lagoa do Arroz, sabe? E aqui em Sousa tem algumas pessoas que fazem parte da comissão, né, da comissão gestora do Açu Lagoa do Arroz, que eu posso assim dizer, a pessoa da AESA, né, doutor João, Dedé, então, e outros, eu quero que pedir a eles e aos companheiros que fazem parte dessa comissão que vão nos ajudar, não é Gervásio, ajudar a cidade de Sousa para que nossa região possa ter a liberação dessas águas do Ribeirinho, do Rio do Peixe. Então, este é meu apelo para aqueles que irão amanhã participar da reunião, que nos ajudem a trazer as águas do Açu do Lagoa do Arroz para o Ribeirinho do Rio do Peixe e que todos os produtores possam ser beneficiados, como também
os animais, a fauna e todo o meio do peixe, ok, meus irmãos? Desculpa aí eu ter levado outro assunto, é porque agora eu estou saindo para uma viagem e teria que fazer essa participação. Muito obrigado, meus senhores. Um abraço, Gervásio. Se você quiser gravar também um áudio, manda pra gente aqui, pra gente reproduzir na parte final do programa, porque a gente já reforça mais uma vez, viu? Fique à vontade e é um prazer atendê-lo sempre. A gente está questionando justamente aqui, doutor Gil, em relação à questão do calendário eleitoral, a questão do que pode e o que não pode, segundo a interpretação da lei. Segundo a interpretação não, segundo a lei fria, né? Aquela interpretação parte de quem vai realmente julgar, né? Caso a caso, como o doutor Gil falou, depende da interpretação de quem está interpretando e de qual é o contexto, né, doutor Gil? Essa é a questão da interpretação, ela tem muito a ver com quem está justamente analisando o fato. Isso, exatamente. Só para você ter uma ideia, voltando para a questão da pré-campanha e dos cuidados que os pré-candidatos marcelinhos têm que ter na pré-campanha, que a gente teve recentemente o caso de uma senadora Selma, que foi cassada. Teve o seu mandato cassado em razão exatamente dos abusos que ela praticou na sua pré-campanha. Então, aos pré-candidatos que têm um pouco mais de recursos financeiros, a gente percebe que existe até, como o nosso amigo Bruno tinha colocado, umas grandes produções. E futuramente, se essas pessoas forem eleitas, elas vão ter que explicar também essa questão desses custos na pré-campanha. Então, só apelar novamente para o bom senso de quem é pré-candidato, de que tem que se ver essa questão dos custos da pré-campanha, porque mesmo depois de eleito, algo que você fez na pré-campanha, muitas vezes de forma inocente, você pode perder o seu mandato em razão disso, né? O exemplo disso a gente tem a senadora Selma. Exatamente. Inclusive era juíza, então ela praticou essas irregularidades sabia de tudo. Em relação à questão da música, dessa música que é utilizada em pré-campanha, já tem gente que inclusive já lança, lembrando o nome. Esse é aquele que vai acompanhar você. Tem vários temas, né, na questão da música de pré-campanha. Cuidado também, né? Isso. Uma coisa importante é que algumas pessoas elas estão aí pleitando a reeleição. E existem as lembranças, né, do Facebook, tem o arquivozinho do Instagram. Era assim será. Pronto. Aí tem o número do partido, tem a questão dos comícios que participaram da eleição passada. E existe uma discussão em relação a isso, né, de que algumas pessoas compartilham, mesmo sendo uma lembrança de 4 anos atrás. E alguns tribunais estavam tendo entendimentos diferentes e no de Minas Gerais o entendimento era de que não se configuraria questão de campanha extemporânea, né, por se tratar de algo que era anterior, então a gente tem percebido muito isso. Quem já foi candidato, que tá no mandato, muitas vezes compartilha essas lembranças de anos passados. A gente recomenda que não, mas se recomendar, a probabilidade de ter algum problema ela é ínfima, né? Uma temática também que será muito vista nessa campanha, inclusive foi tema da campanha anterior. Como é que vai ser tratada essa questão da fake news? Já tem alguma legislação já específica em relação? Quer dizer, quem cometer vai ter algum tipo de penalidade eleitoral e, claro, criminal? Como é que já está sendo feita essa interpretação? No âmbito nacional, a gente tem tido e tem acompanhado, né, alguns casos de grande repercussão. No âmbito local, a gente está vivenciando umas situações novas que a gente só vai saber efetivamente o que vai acontecer depois de terminado o pleito e depois dessas pessoas serem efetivamente colocadas e efetivadas nos seus cargos, né? Ter cuidado, a gente tem convivido muito com questão de fake news, é uma realidade, e isso pode ter repercussões também negativas, porque algumas delas, a grande, inclusive existe, Jota, aproveitar o espaço para falar dessa questão das decisões do STF recentes, de que as pessoas elas não estão entendendo muito bem, né, a questão de fake news. Porque se você, pessoalmente, fala mal de mim na sua rede social, no seu perfil, tranquilamente, eu posso pegar aquilo, printar, e se eu achar que foi algo ofensivo à minha pessoa, eu posso lhe processar, e você pode responder tanto civil quanto criminalmente. A questão das fake news no âmbito nacional não se trata apenas disso. Se trata de grupos poderosos que colocam, Marcelinho, muito dinheiro na questão de fabricação de fake news, exatamente dos robôs, para destruir a reputação das pessoas. E o que o STF está questionando é porque eu não tenho como localizar e punir esses robôs. A questão das fake news é isso. A gente acredita que no âmbito municipal, até dependendo da cidade, pode ter a questão do poder aquisitivo, mas no geral a gente acredita que a gente não vai vislumbrar e ter muito problema com a questão de fake news, não. E o que tiver vai ser respondido no âmbito civil e criminal mesmo, tranquilamente. Eu até vi um questionamento, uma questão em relação a isso, mas não no âmbito eleitoral, mas que eu queria aproveitar e compartilhar. Uma senhora que fez um vídeo falando da questão das pedras e madeiras dentro de um caixão, né? Eu vi até essa matéria hoje pela manhã em um telejornal,
E ela achou que ele não estava fazendo nada, estava na inocência, divulgando ali de boa. Aí os caras foram na cidade dela, no caso os policiais federais, fizeram todo o acompanhamento. Ela está agora para ser processada para pegar até 8 anos de prisão, né? Quer dizer, não é a questão de você publicar na rede social, não, está servindo só para minha rede social. Aquilo pode ser impulsionado por outros grupos, né, que têm interesse na tua informação. E você que vai pagar o pato lá no final, né, doutor Gil? Pois é, por se tratar de uma tela fria, e muitas vezes você está no conforto do celular, você acaba comentando coisas que não deveria, achando que aquilo não vai ter repercussão. Mas a partir do momento em que você posta algo que pode ser ofensivo para alguém, e aquilo está público e a gente consegue lhe localizar, não existe nenhum impedimento de que você seja responsabilizado, civil e criminalmente, como foi o caso dessa senhora. A questão dos robôs é mais complicada, que inclusive querem punir quem patrocina. Não é quem patrocina essa tecnologia toda para destruir reputações. Mas nesse âmbito pessoal, se você fez algo que agrediu o Marcelinho, que agrediu o Bruno, você pode resolver na justiça, que é tranquilo. Cuidado na federal. Tenha cuidado. Nessa questão do âmbito eleitoral, estou satisfeito. Mas algum questionamento, Bruno? Não. Pronto, aí eu queria questionar aqui. A rede social? Sim. Qual é a pergunta? Faça a pergunta. Pode pedir voto na rede social, doutor? Pronto. Existe um entendimento recente, inclusive, interessante em relação a isso. Existe a vedação no 36A de que você não pode fazer o pedido explícito de voto, de forma nenhuma. Nem no âmbito presencial, nem em redes sociais. Mas, sempre tem um mais. Houve uma representação de um candidato, se não me engano, em Minas Gerais, de que ele pediu num privado de uma pessoa, no WhatsApp. Inclusive, a gente já foi questionado por alguns pré-candidatos em relação a isso. Meu filho, eu posso pedir o voto na rede social privada de alguém. Então, esse pré-candidato, ele pediu. Disse, olha, você candidato, vote em mim, me apoie, não sei o que, enfim. E o tribunal entendeu de que aquilo é uma espécie de indiferente eleitoral. Só para você ter ideia de como que a justiça ela pode ser fluida dependendo do tribunal. Certo? Então ela entendeu que aquilo não era tão importante porque foi no âmbito privado. Se tivesse sido em grupo, aí poderia ter se caracterizado como campanha extemporânea. Mas o que a gente recomenda é prudência e cuidado. Se você puder fazer sua pré-campanha tendo esses cuidados e evitar esses problemas, porque dependendo do tribunal, efetivamente você vai perder tempo e vai perder dinheiro. Então tem que ter cuidado. Aproveitando essa temática, se o cara fizer aquele disparo em massa, né? Porque você pode fazer a lista de transmissão e jogar para todo mundo de uma vez só. Então, não configura grupo, né? Ou configura. É interpretativo também. É interpretativo também, né? Porque quando você faz isso pelo WhatsApp, ele tem um mecanismo que inclusive até limita. Porque o WhatsApp ele tem muito essa função limitadora diferente das outras redes sociais. Dependendo da quantidade de compartilhamentos, aí eles até lhe limitam também. Você falou de um ponto interessante, que é a questão do impulsionamento em redes sociais. E a gente foi questionado, Marcelo, em relação a isso. Que tem um campinho lá que você bota seu cartão de crédito e de repente todo mundo está recebendo suas mensagens, suas fotos. E a gente foi questionado em relação a essa questão do impulsionamento de publicações. Desde que sejam valores pequenos, que é aquilo que eu tenho falado, né, de que você também vai responder pelos seus gastos na pré-campanha, então tem que ter cuidado. Então, se esse impulsionamento for valores pequenos e não ferir a legislação eleitoral, até o presente momento não existe problema, você pode fazer. Desde que tenha cuidado em relação aos valores e ao conteúdo em si. Se você só está compartilhando que eu sou bonito, eu sou de tal cidade, não tem problema não, tá tudo certo. Se eu gastei R$10 com impulsionamento, vou ter que prestar contas disso também. Veja, na questão da pré-campanha, deixa um pouquinho mais aberto. Mas se eu vi que o seu impulsionamento foi muito grande e eu, como concorrente seu, tenho interesse de lhe prejudicar de alguma forma, ou não de prejudicar, mas de trazer a público aquilo que efetivamente se gastou, eu posso entrar com alguma representação para que você explique isso. Mesmo depois de você ter sido eleito. Aí se você não tem as notas, não tem a prestação de conta pronta, né? Realmente é problema. A situação fica bastante delicada. Pois é, em relação ao pleito eleitoral, acho que a gente sanou muitos dos questionamentos, né? Até o Marcelo Gomes aqui está sorrindo, feliz com o esclarecimento. Ele só não ficou feliz com um questionamento, mas depois vai ficar em off, né? Deixa em off. Vai deixar em off. Mas em relação a outro tema que também o senhor tem acompanhado bastante de perto, a questão do auxílio, quais são as modificações desse auxílio emergencial que está sendo pago em relação a esse momento de pandemia? Pois é, no presente momento a gente está numa luta muito grande, que é da prorrogação desse auxílio, que efetivamente, né, Bruno, tem ajudado muitas famílias. Muitas têm feito um uso não tão interessante desse valor, comprando cama, ar-condicionado, televisão, mas para muitas famílias representa de fato a sua subsistência. Esse dinheiro efetivamente está sendo comprado de comida e está sendo responsável pela manutenção
dessas famílias que perderam emprego, que já não tinham renda ou então que eram autônomos e estão se vendo em questão de dificuldade. O presidente, recentemente, alguns dias atrás, ele falou de que vai lutar para que o auxílio seja prorrogado até dezembro. A questão do valor ainda não foi definido, né? Existe uma discussão aí. Eu acho muito pouco provável de que o valor de R$600, até pela dimensão do programa, seja mantido, mas até dezembro ele garantiu. Existem uns probleminhas recentes que é em relação à questão que a Dataprev fez, conjuntamente com a Caixa, que foi do bloqueio de muitos benefícios. Provavelmente todo mundo conhece alguém que teve o seu benefício bloqueado. Sim. Por alguma razão, exatamente para tentar evitar essa questão de fraude. E essas pessoas, elas de fato vão ter que ir na Caixa para fazer esse desbloqueio, certo? Ou do aplicativo ou o desbloqueio até do próprio benefício. A pergunta que as pessoas têm feito para a gente é que tem um calendário. Se você nasceu em tal dia, então você tem até tal dia para ir na Caixa fazer esse desbloqueio. Você nasceu tal dia, tem até tal dia. E algumas pessoas perderam esse prazo. Então, o questionamento para você que está em casa agora nos ouvindo, de que perdeu esse prazo, de que está olhando no aplicativo lá, dizendo que seu benefício está bloqueado, é que mesmo você tendo perdido esse prazo do calendário, você pode ir na Caixa, que eles fazem, se você comprovar, efetivamente, levar seu documento de identidade e comprovar que você é o titular do benefício, eles fazem esse desbloqueio. O calendário é só para tentar evitar as aglomerações, mas se você teve seu benefício bloqueado por alguma razão, você pode... Alguns, inclusive, dá para fazer pelo próprio aplicativo. E a gente pede para que a pessoa tenha cuidado, porque em alguns casos tem um link, você clica e só pede para você enviar a sua documentação para comprovar. Esse você pode fazer em casa. E outros você tem que ir na Caixa. Então a gente só pede para que tenha cuidado em relação a esses links. Se for um link fora do aplicativo, você não abra. Se for do aplicativo, pode ficar seguro que dá tudo certo. Nem ligação também. Se alguém ligar dizendo assim, olha, daqui da Caixa para confirmar seus dados, nada mais, né? Ter o máximo de cuidado em relação a isso. Se tiver alguma dúvida, vá à Caixa. Sei que é o momento da gente ficar em casa, né? Tentar não se expor tanto. Mas como esse benefício representa uma necessidade real para muitas famílias, se teve o benefício bloqueado, dê um jeitinho de ir para a Caixa, tomando os cuidados devidos e faça o desbloqueio. Doutor Gil, sempre um prazer poder receber o senhor, você, vou chamar de você, né? Cabo Novo, tá aí. É sempre um prazer poder receber você aqui conosco, sempre para trazer esses temas. Tinha outros temas que eu queria abordar, inclusive lembrando aqui da questão do direito do consumidor, que também é uma temática interessantíssima, que a gente pode trazer em outros dias. Eu queria sempre lhe fazer o convite, sempre que possível, para você ser esse nosso consultor para alguns assuntos que a gente possa ter dúvida em relação ao meio jurídico. Mas de antemão lhe agradecer, deixar os microfones à sua disposição para suas considerações e, claro, convite sempre renovado. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, uma grande honra aqui compartilhar esses conhecimentos com vocês, aprender muito com vocês e com os convidados também. E sempre que precisarem, estamos à disposição. Muito bem, agradecer ao doutor Gil, que esteve aqui conosco na nossa participação hoje, falando sobre esse pleito eleitoral, que promete ser diferenciado. Só a palavra é essa, diferenciado. E conte comigo aqui no Radar, mas não como candidato, porque não pode, viu? Você está escutando o Radar Líder Notícias pela Líder FM. Acesse líder97.com.br